Sob o sol escaldante de Mendoza, na Argentina, as fileiras intermináveis de videiras Malbec estendiam-se como um mar verde contra o horizonte imponente da Cordilheira dos Andes. Miguel Kriegsner, o fundador de O Boticário, caminhava por aquele solo seco e pedregoso, mas sua mente não estava focada apenas no sabor intenso das uvas. Ele estava hipnotizado pelo aroma que pairava no ar daquelas vinícolas centenárias. Havia algo ali, uma mistura de terra, madeira velha e a doçura fermentada das frutas maduras, que parecia sussurrar uma possibilidade audaciosa. Miguel não via apenas vinho. Ele via uma essência que ainda não existia no mundo da beleza. Ele sentia o peso da história naqueles barris de carvalho e se perguntava: por que a sofisticação e a robustez de um grande vinho não poderiam ser engarrafadas em uma fragrância masculina? Essa ideia, que surgiu como um estalo criativo em meio às paisagens argentinas, parecia, à primeira vista, uma completa heresia para os puristas da perfumaria. Miguel imaginava algo revolucionário e sem precedentes: utilizar o álcool vínico, o mesmo que dá vida às melhores safras de uvas, e submetê-lo a um processo de maturação em barris de carvalho francês, exatamente como acontece com o vinho de alta linhagem. Era um conceito que desafiava décadas de tradição química e comercial. Normalmente, o álcool usado em perfumes é uma substância neutra, quase invisível, servindo apenas como um veículo inerte para os óleos essenciais e fragrâncias. Propor que o próprio álcool tivesse personalidade própria, que ele carregasse o DNA da madeira, do tempo e do processo de maceração, era considerado um delírio técnico por muitos de seus pares. Ao retornar ao Brasil e apresentar a proposta em seus laboratórios em Curitiba, Miguel encontrou uma muralha imediata de ceticismo. Os químicos mais experientes da empresa trocavam olhares de desaprovação silenciosa. Mas o verdadeiro desafio veio do outro lado do oceano, de onde emana a autoridade máxima do setor. Especialistas e perfumistas franceses renomados foram consultados para dar vida ao projeto, e a resposta foi quase unânime. Era tecnicamente impossível. Eles argumentavam, com a arrogância típica de quem detém o conhecimento secular, que o álcool macerado em carvalho resultaria em um líquido instável. Afirmavam que a química do vinho colidiria com a delicadeza da perfumaria, gerando um odor excessivamente rústico, pesado e talvez até desagradável para o olfato masculino moderno. Para os franceses, Miguel estava tentando misturar dois mundos que deveriam permanecer separados por respeito à ciência da olfação. Dentro de O Boticário, a tensão crescia a cada nova reunião. A diretoria estava profundamente preocupada com os rumos daquela aposta. O mercado de perfumaria masculina era competitivo e implacável. Um erro de grandes proporções poderia manchar a reputação da marca e causar um prejuízo financeiro difícil de recuperar para uma empresa que ainda consolidava sua liderança. Havia uma pressão constante para que o próximo lançamento fosse algo seguro, seguindo as tendências internacionais de frescor e notas aquáticas que dominavam as prateleiras naquela época. Mas Miguel Kriegsner não era um homem de apostas seguras ou caminhos trilhados por outros. Ele via no projeto Malbec não apenas um produto comercial, mas uma ruptura necessária para elevar a perfumaria brasileira a um novo patamar de luxo e inovação. Para ele, o risco de ser comum e esquecível era muito maior do que o risco de falhar tentando criar algo extraordinário. Os meses de pesquisa se transformaram em uma obsessão de laboratório. Pequenos lotes de álcool foram colocados em contato com diferentes tipos de madeira, monitorados dia e noite como se fossem seres vivos em crescimento. Antes de continuarmos essa jornada fascinante sobre a persistência de um visionário, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está nos assistindo.
É essa interação que mantém vivo o nosso desejo de contar histórias de superação e inovação como esta. Finalmente, o dia do primeiro grande teste de escala chegou. A equipe técnica se reuniu ao redor do primeiro lote, que havia passado pelo tempo completo de maceração em barris, conforme o plano original de Miguel. A expectativa no ar era palpável, um silêncio tenso que precedia o que todos esperavam ser o nascimento de uma lenda. No entanto, quando o primeiro frasco de laboratório foi aberto e a essência flutuou pelo ambiente, o rosto dos presentes mudou instantaneamente. Não era o que esperavam. O aroma que preencheu a sala era estranho, excessivamente denso, quase irreconhecível e longe de qualquer padrão de mercado. O projeto que deveria ser o triunfo de Miguel parecia ter gerado um resultado imprevisível e problemático, colocando todo o futuro da fragrância Malbec em um fio de navalha perigoso e incerto. O aroma que preenchia o laboratório não era de um perfume sofisticado, mas de algo bruto, quase agressivo, que lembrava uma adega abandonada. O álcool vínico, em contato prolongado com o carvalho, havia extraído notas tão densas que pareciam sufocar qualquer tentativa de frescor. Miguel Kriegsner observava os rostos desanimados de sua equipe técnica. O ceticismo que antes era apenas uma dúvida teórica, agora se transformava em uma certeza amarga entre os químicos. A estabilização daquela fórmula parecia um enigma científico sem solução. Como transformar a alma pesada e terrosa de um barril de madeira em uma fragrância que um homem desejaria usar na pele? A luta química era monumental. Se o aroma fosse amadeirado demais, tornava-se opressor. Se tentassem diluí-lo excessivamente, a essência do Malbec se perdia, restando apenas um perfume comum, sem alma, que jamais justificaria o investimento e o esforço de tantos meses de pesquisa. Nesse período, Miguel sentia o peso sufocante da solidão que acompanha todo visionário. Nos corredores da sede em Curitiba, o entusiasmo inicial fora substituído por sussurros de preocupação e olhares de soslaio. O investimento na importação de barris de carvalho francês representava um risco financeiro que a diretoria já não estava disposta a ignorar. O fracasso não seria apenas uma nota de rodapé. Seria um golpe severo na estratégia de crescimento e inovação da marca O Boticário. Miguel passava noites em claro, caminhando sozinho, revisando relatórios técnicos sob a luz fria das lâmpadas fluorescentes, tentando entender onde a ciência estava falhando em capturar sua intuição. Ele sabia que o segredo residia no equilíbrio, mas esse equilíbrio parecia uma miragem fugidia que recuava a cada nova tentativa fracassada. Foi nesse cenário de incerteza que a figura de Napoleão Bastos tornou-se central para o projeto. Bastos possuía o olfato treinado para enxergar estruturas invisíveis, onde outros viam apenas o caos olfativo. Ele entendeu que não bastava apenas macerar o álcool vínico, era preciso domesticar o carvalho, tratar a madeira como um ingrediente vivo e temperamental. Juntos, Miguel e Napoleão mergulharam em uma busca obsessiva pelo tempo exato de maturação. Cada dia dentro do barril alterava a estrutura molecular da fragrância. Eles testaram exaustivamente diferentes origens de madeira, desde o carvalho americano até o francês, e diferentes níveis de tosta nos barris, buscando a nota harmônica que fizesse a ponte perfeita entre o rústico das vinícolas e o elegante das grandes metrópoles. A equipe de laboratório trabalhava em turnos exaustivos, movida por uma mistura de medo e a pequena chama de curiosidade técnica que Miguel se recusava a deixar apagar. Contudo, o tempo era um luxo que estava se esgotando. A diretoria de O Boticário, pressionada por resultados, convocou uma reunião decisiva. O ultimato foi lançado. O projeto Malbec teria direito a apenas mais uma rodada final de testes.
Se esses novos resultados não apresentassem uma viabilidade comercial e uma fragrância que fosse inovadora e agradável, o conceito inteiro seria engavetado permanentemente. Os barris seriam descartados, restando apenas a lembrança de um erro caro e de uma ambição que muitos consideravam excessiva. A pressão sobre as costas de Miguel e Napoleão tornou-se quase insuportável, um fardo que testava a sanidade de ambos. Eles não estavam mais apenas lutando contra as leis da química orgânica, mas contra o relógio inexorável. Em um desses dias de tensão máxima, quando o cansaço já nublava o julgamento de todos, um evento fortuito mudou o curso da história. Durante um processo de destilação experimental, onde se tentava isolar uma impureza persistente, ocorreu uma falha técnica no sistema de temperatura. O calor subiu abruptamente. Quando os químicos analisaram o resultado desse acidente, foram atingidos por algo extraordinário. Uma nota olfativa inédita emergiu. Uma nuance quente, sofisticada e adocicada que parecia finalmente traduzir a alma do vinho sem o peso excessivo da madeira. Era o elemento que faltava, uma revelação que surgia quando tudo parecia perdido, abrindo um caminho onde antes só existia a escuridão da dúvida. O pequeno frasco contendo a amostra final repousava sobre a mesa de carvalho da sala de reuniões, cercado por uma atmosfera de ceticismo e expectativa quase dolorosa. Miguel Kriegsner trocou um olhar rápido com Napoleão Bastos. Ambos sabiam que aquela era a cartada final. O silêncio que se seguiu à aspersão da fragrância no ambiente era tão denso que parecia possível tocá-lo. Os executivos da diretoria, que semanas antes estavam prontos para cancelar o projeto definitivamente, agora permaneciam em um estado de paralisia sensorial. O aroma que emanava não era apenas agradável, era algo visceral, perturbadoramente novo e sofisticado. A nota acidental descoberta no calor da destilação havia finalmente domesticado o carvalho, criando uma ponte entre a rusticidade das adegas e a elegância urbana. Quando o veredito finalmente veio, não foi através de um discurso formal, mas de um suspiro coletivo de assombro. A aprovação foi unânime. Naquele momento, o Malbec deixou de ser um sonho teimoso para se tornar uma realidade vibrante. O lançamento oficial, em 2004, foi acompanhado por um frio na barriga que Miguel não sentia há muito tempo. Havia um temor genuíno de que o consumidor brasileiro médio não estivesse preparado para uma fragrância tão intensa. O mercado da época era dominado por notas aquáticas e cítricas, projetadas para o alívio imediato no clima tropical. O Malbec era o oposto, uma afronta aos padrões, um perfume amadeirado que exigia presença. Era um risco de mercado sem precedentes. No entanto, para o espanto dos pessimistas, o que se seguiu foi uma das maiores explosões de vendas na história da perfumaria nacional. O público masculino não apenas compreendeu a proposta, como a abraçou instantaneamente como um símbolo de identidade e sofisticação, transformando o ato de se perfumar em um ritual de poder e distinção. Em poucos meses, o Malbec transcendeu as prateleiras para se consolidar como um fenômeno cultural. Ele se tornou a assinatura olfativa de uma geração de homens brasileiros que estavam começando a redescobrir sua própria vaidade. A fragrância passou a preencher escritórios, elevadores e grandes eventos sociais, criando uma marca reconhecível a muitos metros de distância. A intuição original de Miguel provou-se magistral. O homem brasileiro não queria apenas frescor. Ele desejava intensidade, durabilidade e uma história para contar através da própria pele. O sucesso comercial foi tão avassalador que transformou o perfume na fragrância masculina mais vendida do Brasil, um título que manteria com orgulho por décadas. O risco colossal de Miguel Kriegsner havia se convertido no triunfo definitivo de sua carreira, provando que o mercado brasileiro tinha sede de inovação disruptiva.
Além do sucesso financeiro, o Malbec trouxe a tão esperada redenção técnica para a equipe. Aqueles mesmos especialistas franceses que consideravam a ideia de usar álcool vínico uma impossibilidade, agora voltavam seus olhares para o Brasil com um profundo respeito. A inovação de maturar o álcool em barris de carvalho foi patenteada e reconhecida mundialmente como um marco histórico na engenharia da perfumaria. O Boticário deixava de ser apenas uma marca que replicava tendências para se tornar uma protagonista que ditava o ritmo do mercado internacional. O reconhecimento global serviu para curar as feridas das noites em claro e da solidão enfrentada por Miguel e Napoleão Bastos, confirmando que a ciência, movida pela paixão, rompe barreiras que antes pareciam intransponíveis. O impacto gerado na indústria nacional foi sísmico. Antes do Malbec, existia uma crença de que a perfumaria brasileira estaria sempre abaixo das grifes de luxo europeias. O sucesso de Malbec estilhaçou esse teto de uma vez por todas. Ele provou que a matéria-prima nacional, combinada com a coragem de arriscar, poderia produzir itens de luxo que competissem em qualidade com qualquer produto importado. Isso abriu as comportas para uma nova era de lançamentos ambiciosos em todo o território nacional, elevando o padrão de exigência dos consumidores e a autoestima de todo um ecossistema produtivo, desde o laboratório até o balcão da loja. Hoje, ao contemplar o design icônico do frasco que remete à elegância de um decanter de vinho, Miguel Kriegsner pode finalmente desfrutar da quietude de sua certeza. A persistência implacável contra o impossível não apenas gerou um produto lucrativo, mas forjou uma lenda que resiste ao teste do tempo. Olhando para trás, a trajetória percorrida desde os vinhedos de Mendoza até os laboratórios em Curitiba assemelha-se a um épico de dedicação humana. O Malbec não é apenas um perfume. É um testemunho líquido de que a inovação nasce do encontro entre a intuição visionária e a precisão técnica. As maiores vitórias pertencem àqueles que ousam enxergar além das fronteiras do convencional. No fim, a alma do vinho e a alma da perfumaria tornaram-se uma só, eternizando um legado de coragem que continuará a inspirar gerações de sonhadores a buscarem o extraordinário.